Olá, muito bom dia, meus amigos. Vamos ver do nosso livro que estamos examinando agora, o Livro dos Espíritos, alguns itens mais, recordando com vocês que estamos ainda no chamado capítulo número 3, e ele estuda diversas questões. Estamos vendo questões ligadas à matéria, mas também questões ligadas à vida no planeta, de um modo geral. Da vez anterior, fomos até a pergunta número 47, então, a partir de agora, aquela que é a de número 48, que nos diz: poderemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos na Terra? A resposta dos Espíritos é essa: não, todos os vossos cálculos são quiméricos. Dando-nos uma ideia de que a resposta ela seria própria para aquela época, para os homens que viviam lá no século XIX. Né? Porque se hoje, a partir de tudo aquilo que se viu de conhecimento científico e desse caráter progressivo da ciência, no sentido de verificar as realidades últimas do que constitui o universo, essa resposta, ela quase que só cabe para aquela época. O que nós podemos aventar, indo com os espíritos amigos, aqueles que responderam daquele jeito, que nós vamos ainda demorar muito para podermos depreender certos elementos de cálculos, que naquela época foram considerados ou seriam quiméricos. Não é? Ainda, portanto, distantes da exatidão que todos estaríamos buscando, enfim. Mas, hoje, com elementos de ciência, nós já podemos, como, por exemplo, com o uso do carbono 14 e outros elementos ligados à física nuclear, os radioisótopos, fazermos marcações que nos dão uma ideia aproximada, bem aproximada, do tempo de cada elemento que existe aqui. Não é? Outras facilidades da ciência virão, e nós gradativamente, vivendo a vida dos encarnados e da ciência sob a ótica de quem vive aqui, mas também depois de estarmos desencarnados, evoluindo no mundo espiritual e tomando ciência de coisas que aqui não nos seriam possíveis, nós vamos nos adiantar em tudo. E mais cedo ou mais tarde, numa condição, claro, de muito mais elevação espiritual, nós saberemos de coisas, talvez, ligadas a isso, não só, mas outras das quais nós nem imaginamos hoje, porque as nossas mentes não sabem vislumbrar que seja certas outras questões diferentes das que nos ocupam na atualidade. Pois bem, então ele diz: não, todos os vossos cálculos são quiméricos. Sigamos. Amigos, a pergunta número 49 é uma pergunta, claro, que dá seguimento a essa questão. Haja vista que ela diz: se o germe da espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos do globo, por que não se formam espontaneamente homens, como na origem dos tempos? É uma pergunta que, naquela época, caberia muito bem. O princípio das coisas, respondem os amigos espirituais, está nos segredos de Deus. Entretanto, pode dizer-se que os homens, uma vez espalhados pela terra, absorveram em si mesmos os elementos necessários à sua própria formação para os transmitir segundo as leis da reprodução. O mesmo se deu com as diferentes espécies de seres vivos. É curioso porque ele dá a ideia de que no princípio nós tínhamos os elementos fundamentais, isso foi dando origem aos primeiros elementos vivos no planeta, até que chegássemos à condição do ser humano, e isso foi se disseminando, como nós sabemos, é disseminado hoje no mundo inteiro. E ele lembrou, no final da resposta, que a partir de uma certa condição, pela lei de reprodução, foi havendo uma autonomia
de multiplicação das espécies, da multiplicação dos seres de cada espécie, incluindo a espécie humana, sem necessitar propriamente de questões que eram necessárias ou foram necessárias nos primórdios da vida terrena, quando tudo isto foi, numa ideia aquela de laboratório, devidamente elaborado, desenvolvido, não é? E trazido para cá, e fazendo com que, a partir de então, houvesse condições de uma multiplicação progressiva desses mesmos elementos. Sigamos adiante. Pergunta número 50. A espécie humana começou por um único homem? E nós já sabemos, por uma série de razões, a resposta já era o não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro nem o único a povoar a terra. Poderemos saber em que época viveu Adão? Mais ou menos na que lhe assinalais, cerca de 4.000 anos antes do Cristo. Mas como ele respondeu muito bem antes, ele não foi o primeiro e não seria o último, nós não podemos confundir, acreditando que a raça humana teria começado por volta de 4.000 anos antes do Cristo. Ela é muito mais antiga, mas se houve alguém, não é, que teve, propriamente, de acordo com textos, que se relacionasse com a figura de Adão, poderia ser em qualquer época. E aqui ele deu uma ideia de há 4.000 anos. A ideia melhor é a da raça adâmica. A ideia de uma raça que ganhou propriamente essa denominação, mas ela não é um homem, ela não é um ser humano, ela é um grande coletivo. E a gente lembra, quando examinamos o livro A Caminho da Luz de Emmanuel, já citado antes em outros programas, a ideia de que espíritos ou grandes famílias de espíritos se desenvolveram aqui mesmo no planeta Terra, como os chineses, por exemplo, que são muito antigos. Ao mesmo tempo que famílias de espíritos vieram de Capela e se instalaram aqui e passaram a ocupar e a, como que, animar corpos das regiões do planeta e passaram a permanecer aqui durante milênios a fio. Então tudo isto é relativamente simples, às vezes um tanto complexo, mas esta multiplicidade de possibilidades nos dá uma noção de lembrarmos o que é o desenvolvimento dos seres biológicos, físicos, dos corpos dos seres vivos e do ser humano, e o que são os princípios espirituais, o que são os espíritos humanos que foram sendo trazidos ou foram se desenvolvendo no próprio planeta, dando origem à humanidade terrestre, como nós hoje muito bem compreendemos, né? Muito bem, então ali uma noção, que era a noção que os espíritos podiam supor naquela época e nos adiantaram como acharam por bem. E Allan Kardec comenta dizendo: o homem, cuja tradição se conservou sob o nome de Adão, foi dos que sobreviveram em certa região a alguns dos grandes cataclismos que resolveram em diversas épocas, ou melhor, que revolveram em diversas épocas a superfície do globo e se constituiu o tronco de uma das raças que atualmente o povoam. As leis da natureza se opõem a que os progressos da humanidade, comprovados muito tempo antes do Cristo, tenham realizado, ou se tenham realizado em alguns séculos, como houvera sucedido se o homem não existisse na Terra, senão a partir da época indicada para a existência de Adão. Muitos, com mais razão, consideram Adão um mito, ou uma alegoria que personifica as primeiras idades do mundo, o que talvez até seja uma ideia muito melhor do que a anterior. Sobre a diversidade das raças humanas, nós vamos ver a pergunta número 52 do codificador aos espíritos. De onde provém as diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas na Terra? E os espíritos dizem: do clima, da vida e dos costumes.
Dá-se aí o que se dá com 2 filhos de uma mesma mãe, que educados longe um do outro e de modos diversos ou diferentes, em nada se assemelham quanto ao moral. Aqui é uma questão interessante também, né? Nós não podemos esquecer, né, que a espiritualidade trouxe naquela altura o conhecimento que eles tinham, né? E ficou muito clara a ideia das questões físicas e das questões espirituais, né? As questões que são visíveis e as questões que nós não podíamos sondar naquela altura. E a espiritualidade nos indicou depois, em obras complementares como de Emmanuel, né, que nós temos toda uma evolução da matéria e uma evolução do espírito. E que as famílias de espíritos existem em toda parte. Enquanto a ideia de que no orbe capelino, aqueles que transmigraram para cá se mantiveram unidos e vieram habitar corpos que iam como que sendo animados progressivamente pelos seres que viviam aqui e que se desenvolveram aqui. Não é? A ideia de mudanças geográficas, de mudanças que deram ensejo propriamente a que as raças também pudessem ter contato entre si e irem ensejando uma ideia de miscigenação, não é? Tornando aquelas mais típicas em outras com elementos de miscigenação. Portanto, nós nos lembramos que espiritualmente nós vamos como que nos adaptando a isto. E nós vamos buscando, quando retomamos a vida material em novas encarnações, buscando os corpos físicos mais próprios para a continuidade do nosso progresso. Seja no sentido material, seja no sentido da preservação das famílias, das leis relacionadas, por exemplo, à afinidade moral e espiritual, para que tudo de melhor sempre concorresse para a nossa evolução e que cada experiência reencarnatória pudesse trazer o melhor resultado evolutivo para qualquer um de nós. Não é verdade que podemos pensar assim? Sigamos adiante. Pergunta número 53. O homem surgiu em muitos pontos do globo? Sim, e em épocas variadas, o que também constitui uma das causas da diversidade das raças, claro, como lembrávamos há pouco. Depois, dispersando-se os homens por climas diversos, no chamado fenômeno migratório, por diversas razões, e aliando-se os de uma aos de outras raças, novos tipos se formaram. Item A da pergunta número 53. Essas diferenças constituem espécies distintas? Certamente que não. Todas são da mesma família. Porventura, as múltiplas variedades de um mesmo fruto são motivo para que elas deixem de formar uma só espécie? Reparem que aqui são coisas diferentes. Tudo é espécie humana. Mas nós temos dentro da espécie humana etnias ou raças distintas. E podemos ter propriamente elementos dentro de uma mesma etnia com costumes muito diferentes, porque viveram em segmentos diferentes, experiências distintas. Isso foi como que trazendo características próprias de cada um desses grupos, maiores ou menores. Daí essa diversidade linda que nós encontramos nos dias atuais. Se nós viajamos propriamente para continentes diferentes, nós vamos encontrar irmãos que muitas vezes tiveram uma origem muito antiga, mas que guardaram seus costumes e hábitos e expressam muito bem. Claro que em número menor hoje em dia, mas expressam muito bem as suas experiências mais antigas, né? São elementos representativos de todo um conjunto dessa história extraordinária que é, vamos dizer, o percurso do ser humano vivendo na superfície do orbe, buscando em família, em comunidade, em sociedade, não é? Fazerem juntos a sua evolução e o seu progresso, seja de uma maneira instintiva, seja de uma maneira intuitiva, seja de uma maneira mais ou menos consciente. Muito bem,
Sigamos adiante. Número 54. Pelo fato de não proceder de um só indivíduo a espécie humana, devem os homens deixar de considerar-se irmãos? A resposta é muito óbvia, né? E cada vez mais nós devemos nos inteirar disso e deixar isso muito claro para nós todos, né? Todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim. Estais sempre inclinados a tomar as palavras na sua significação literal. E nós temos que buscar as coisas de raiz. E a ideia de que, independente de quaisquer diferenças, somos de uma família só. Somos a família humana, a família espiritual da humanidade terrestre. No dizer de Emmanuel, de novo, só que num outro livro, que é o livro Roteiro, no capítulo O Grande Educandário, ele nos deixa claro, somos 22 bilhões de espíritos humanos. Portanto, uma boa parte encarnada e uma parte que é superior, quase o dobro, que é aquela do grande contingente dos desencarnados que fazem parte da nossa realidade. Dependendo dos caminhos do futuro, nós vamos ter um aumento progressivo dos encarnados na Terra e uma diminuição, na mesma medida, claro, dos desencarnados que vivem nas esferas concêntricas de vida e que fazem parte da vida no além-túmulo ou da vida espiritual ou da erraticidade. Muito bem, então ele nos adverte, olha, cuidado para não tomarem tudo no sentido literal, guardando a ideia mais importante. Nós somos uma família e tudo que nós fizermos por nós mesmos, nós temos que nos lembrar o quanto, nas nossas escolhas, isso poderá como que ser útil à vida alheia, a dos nossos irmãos ou irmãs, mesmo que falem idiomas diferentes, que tenham características muito diversas das nossas, na essência, o que conta é o espírito imortal. E nesse sentido, claramente a obra deixa para nós a ideia de que somos irmãos. Seguindo adiante, queridos amigos, Allan Kardec nos adverte dizendo: Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Acreditar que só os haja no planeta que habitamos, fora duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Certo, a esses mundos há de ele ter dado uma destinação mais séria do que há de nos recrearem à vista. Aliás, nada há, nem na posição nem no volume, nem na constituição física da Terra, que possa induzir a suposição de que ela goze do privilégio de ser habitada com exclusão de tantos milhares de milhões de mundos semelhantes. Essa é uma expressão que é muito atual, não é? A ideia de que, independente da busca por seres semelhantes ao que temos na Terra, que os nossos irmãos de ciência buscam todos os dias de maneiras muito diferentes, nós temos uma noção de que, mesmo não encontrando até agora um tipo semelhante de vida num planeta qualquer, desse sistema ou de outro, isso não quer dizer que todos os corpos celestes de maior expressão do universo contenham, deixem de conter humanidades. Essa é uma visão espírita, porque, de certo modo, ninguém nos adiantou isto de uma maneira tão objetiva, tão clara. Todos os corpos celestes, estruturados a partir dos elementos da evolução material e dos mundos fluídicos que não conhecemos ainda, todos eles participam da vida universal, em que o elemento mais importante são as humanidades, compostas de espíritos, na condição humana, sendo que a gente lembra, buscando a ideia da hierarquia dos espíritos, humanos das várias expressões de hierarquia dos espíritos que podemos supor na vida universal.
de tal sorte que aqui essa colocação de Kardec, ela é muito condizente com o que nós pensamos hoje. Seja herdando as coisas extraordinárias do desenvolvimento das ciências exatas e da física em particular, e de elementos espirituais do conhecimento espírita sobre o que faça sentido para nós, do conhecimento sobre as humanidades em geral. A de número 56 segue e ele pergunta: é a mesma a constituição física dos diferentes globos? Não, de modo algum se assemelham. Então aqui é a ideia de que, a par de alguns elementos que são elementos semelhantes, existem diferenças. Por exemplo, na Terra nós temos uma constituição, fora elementos de hidrogênio, de hélio, de nitrogênio, nós temos metais. E um deles é o ferro. E o ferro que existe no centro geofísico do planeta, ele não é tão comum, eventualmente, em outros planetas, ou orbes planetários, onde grupos de espíritos ali vivem. Assim como nós podemos ter variações de estrelas entre si. Os constituintes básicos das estrelas são comuns, especialmente hélio e hidrogênio. Mas existem estrelas que têm componentes diferentes entre si. E é por causa dessas diferenças que nós temos estrelas que têm tonalidades diferentes. Por causa do que eles irradiam dos seus constituintes, essas estrelas irradiam para o mundo, para o universo afora delas. Pois bem, não sendo uma só para todos a constituição física dos mundos, seguir-se-á tenham organizações diferentes os seres que os habitam? Nós mesmos poderíamos responder isto hoje. Sim, sem dúvida. Do mesmo modo que no vosso, os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Então, se nós examinamos a própria vida terrestre, dos seres vivos de um modo geral, nós vamos ver quantos reinos, quantos diferentes tipos de vida, quantas diferentes expressões, aliás, todas belíssimas, mesmo aquelas daqueles seres minúsculos, que normalmente no dia a dia nós não nos interessamos por conhecê-los melhor. Então, usando esta analogia, não é? E agora analisando de cima, panoramicamente, nós podemos ver que cada lugar, o tipo de expressão de vida espiritual e material, vai ser de acordo com o momento evolutivo de cada orbe e de cada um dos seus elementos que ali vivem. Não faz sentido para nós? Usando o exemplo da Terra para colocarmos isto no sentido mais universal e, portanto, mais amplo. Sigamos então um pouquinho mais adiante. A pergunta número 58 nos diz: os mundos mais afastados do Sol estarão privados de luz e calor por motivo desse astro se lhes mostrar apenas com a aparência de uma estrela? Pensais, é a resposta, então que não há outras fontes de luz e calor além do Sol, e em nenhuma conta tendes a eletricidade, que em certos mundos desempenha um papel que desconheceis, e bem mais importante do que lhes cabe desempenhar na Terra? Demais, não dissemos que todos os seres são feitos de igual matéria que vós outros, e com órgãos de conformação idêntica aos vossos? Muito bem, então a ideia da pergunta é a ideia de que, se o Sol fosse a única estrela, qualquer mundo que se afastasse, existisse, mas fosse distante daqui, teria menos luz e calor. Isso é um pensamento lógico. Só que agora se conhece muito bem a noção de que são incontáveis as estrelas. Falávamos em bilhões e bilhões de galáxias, em que o maior componente, o mais importante, são as estrelas. Então, se uma estrutura celeste se afasta de uma,
inevitavelmente se aproxima da outra. E se aproximando de alguma, terá, por exemplo, planetas, a condição de expressões de vida que não são iguais às nossas. Se um planeta está muito perto de uma estrela, a temperatura é muito alta, esse tipo de vida não seria possível. Mas vida espiritual não tem a limitação que tem a vida biológica, quanto a questões de luz e de calor. Muito bem, então nós não precisamos nos preocupar, porque se nós estávamos falando do laboratório terreno em programa recente, nós agora estamos saindo fora da Terra e procurando ter, como espíritos livres, como que uma visão do maior de todos os laboratórios, com suas questões simples e suas questões complexas. E dentro das nossas limitações, ainda assim, mais de 1,5 séculos depois de O Livro dos Espíritos, estarmos conferindo isso tudo e agora podermos contemplar de uma maneira tão bela e tão especial essa grande diversidade do que existe lá fora. E é tão grande a diversidade que nós falamos de nascimento de estrelas e galáxias. Nós falamos de processos evolutivos em que grandes componentes têm uma trajetória, como se nós pudéssemos abrir tubos de ensaio e elementos de um laboratório que era a um nível bem humano e de institutos de química, para irmos ampliando na direção de uma química extraordinária, de uma física maravilhosa das questões de Deus e de tudo aquilo que Ele vem criando desde sempre, desde toda a eternidade. Não é verdade, meus amigos? Sigamos adiante e vamos ver algumas questões a mais. As condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos hão de ser adequadas ao meio que lhes cumpre viver. Se jamais houvéramos visto peixes, olha que interessante a colocação, não compreenderíamos pudesse haver seres que vivessem dentro d'água. Assim acontece com relação aos outros mundos, que sem dúvida contêm elementos que desconhecemos. Não é uma ampliação? Não é? Nós tínhamos dito num programa anterior também que nós viemos dos mares. Os seres que vivem em terra firme, na origem, no princípio, tinham todos eles vida oceânica, marítima. E nós, numa época, não é? Certamente por uma evolução que era necessária que acontecesse aqui, para dar ensejo a corpos que fizessem sentido para uma previsão de progresso e evolução espirituais, que nós saíssemos da vida nos mares. Só que nós saímos no sentido de ainda animais e fomos nos adaptando. E aqui ele lembra uma outra questão, não é? Se nós só conhecêssemos peixes, não é? Nós não íamos conseguir supor o que existiria para fora propriamente dos mares de um modo geral, não é? Então, nós ampliando essa noção, nós não temos ideia do que possa existir em outros planetas do Sistema Solar, em outras estrelas ou planetas, exoplanetas de outros sistemas, de outras galáxias, e cada vez mais estamos ainda distantes do que existe para mais longe do mundo onde nós vivemos e dessa realidade. Mas essa progressão, essa maneira de vislumbrarmos uma perspectiva de um dia examinarmos isso tudo de perto, isso é extraordinário. E isso um dia vai ocorrer. Na medida que nós nos preocuparmos melhor com questões que tenham mais sentido espiritual, nós vamos deixando coisas mais particulares do mundo primitivo, de um mundo atrasado ainda, chamado de provas e expiações, sem sairmos dele, mas estarmos podendo vislumbrar a obra divina como um todo. É questão de tempo. Que Jesus nos abençoe e possamos, na medida do possível, seguir os nossos estudos daqui a mais algum tempo. Que
Que a paz de Jesus esteja com vocês e que nós tenhamos o nosso interesse e a nossa motivação nos acompanhando na releitura desta obra tão importante que é o Livro dos Espíritos. Muito obrigado a todos vocês e até breve.